Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Liceu Pasteur, Start Anglo Trilingual School. Ensino de excelência para um mundo sem barreiras. Olá, muito bom dia! Estamos ao vivo com o programa Seus Filhos para falar para você, ouvinte da Band News FM, como escolher uma escola. A gente não tem receita mágica, essa não é a promessa, não tem aquela dica essencial. Tem várias dicas, tem várias informações, tem um bate-papo daqueles ao vivo para compartilhar com você exatamente algumas dicas importantes na hora de decidir. A gente sabe que é um momento agora de matrículas, então aqueles que ingressam, por exemplo, na educação infantil, que estão mudando exatamente de faixa etária, saindo, por exemplo, do ensino fundamental para o ensino médio e estão buscando uma instituição de ensino, o que levar em consideração? Proximidade de casa, o valor da mensalidade ou um projeto pedagógico, uma atividade bilíngue, uma atividade extracurricular fundamental, inovação, tecnologia, habilidades socioemocionais, é muita coisa para pensar na hora de decidir e é uma questão que deixa realmente muitos pais preocupados e por isso, mais uma vez, lógico, os Seus Filhos vai abrir espaço durante a próxima hora para conversar com vocês sobre isso. Hoje, como eu disse, ao vivo o nosso programa, com transmissão no Dial e também pelas nossas redes, então você pode e deve participar conosco. O nosso WhatsApp, 11 999 592 100. Quer perguntar? Roseli Saião já está comigo por aqui, vou desejar o meu bom dia. Que bom ter você agora, olho no olho também, Roseli. Saudade, né? É, muita. A muita. gente se fala tanto, mas virtualmente, muito mais virtualmente. E saudade de vocês, nossos ouvintes. Vamos lá enfrentar essa questão de escolher a escola. Não é simples, né? Não é simples e, como eu disse, não tem receita, não tem ali varinha mágica para resolver isso. E hoje, como eu disse, estamos ao vivo numa programação especial. Estamos no Liceu Pasteur Start Anglo, aqui na Vila Clementino, em São Paulo. E hoje acontece por aqui o Start Day, que é o quê? A escola está aberta com várias oficinas para receber pais e alunos e esclarecer exatamente algumas dessas dúvidas que temos por aqui e vamos tentar esclarecer nas próximas horas. Conosco, o Vinícius de Paula, professor e diretor pedagógico do Liceu Pasteur Start Anglo, que vai entrar nessa conversa. Tudo bem? Bem-vindo aqui ao programa Seus Filhos. Olá, tudo bem? É um prazer enorme aqui estar conversando com vocês, conversar sobre educação. É sempre um prazer enorme conversar sobre educação. Acho que a gente precisa muito disso, né? A gente precisa de mais iniciativas e mais programas como esse, né? É um assunto muito estruturante da nossa sociedade. E eu estou contando aqui, ó, já estou de olho aqui nos ouvintes participando pela nossa live e a gente segue, num momento, numa biblioteca. Eu quero só descrever para quem está acompanhando pelo nosso Dial. Estamos na biblioteca do Liceu e dá uma saudade de livro físico, né? Muitas das crianças e adolescentes não têm nem esse hábito de virar a página, de escrever ali na lateral, de marcar esse texto. E isso também é um ponto a ser levado em consideração. Até que ponto esse tipo de acesso vai ser dado numa escola? Eu vou colocar minha companheira de sempre por aqui nessa conversa com uma pergunta daquelas capciosas. Roseli, como escolher uma escola? Eu queria ter uma listinha assim, faça isso, faça isso, faça isso e pronto, né? Não é simples, como eu disse, porque depende muito da família. Depende muito da possibilidade orçamentária que a família dispõe. E a gente tem que pensar isso, inclusive, quando vai colocar numa escola pública, porque há material a ser comprado, a condução a ser paga, né? Então, depende da localização da residência da família. Depende do que eles pretendem, né, com essa escola. Qual é a formação que eles esperam que a escola ofereça para seus filhos. E a gente costuma, Thaís, a gente tem esse hábito de pensar lá na frente, né? O futuro dos nossos filhos, a gente precisa pensar no presente deles. Ou seja, né, uma vida de bem-estar, uma vida saudável também quando eles estão na escola. Vinícius, quando os pais chegam até aqui, né? Quero conhecer a escola, quero entender o momento da matrícula. Quais são as principais dúvidas, né? Como é que eles chegam aqui e o que eles querem saber? Bom,
quando eles entram na escola, a primeira coisa que eles querem saber é sobre o projeto pedagógico, especificamente, né? Ou seja, qual que é o norte que nós vamos ter, né? Até mesmo porque acho muito legal o que a Roseli coloca aqui, que a gente pensa muito no futuro e a gente tem que entender o agora, né? Quando uma escola vai projetar a educação, vai construir um projeto pedagógico, a gente tem que saber exatamente onde que a gente quer chegar. E a gente tem que prestar muita atenção no caminho, né? Ou seja, o percurso. A escola tem que estruturar esse caminho. Para a gente entender esse caminho, a gente tem que entender onde a gente está primeiro, né? E eles querem saber isso. Eles querem saber qual que é a visão que a gente tem sobre essas novas gerações, o que a gente pensa sobre celular, o que a gente pensa sobre conectividade dessa moçada, o que a gente pensa sobre performance, o que a gente pensa sobre conteúdo, né? Afinal de contas, é a coisa mais preciosa, são os filhos, né? Evidentemente, as famílias elas querem o melhor, né? E a escolha da escola, sem dúvida, não é uma coisa fácil de se fazer. E não tem coloca lá no chat GPT, não vai acontecer isso, assim, acho que a gente não é tão simples. Não é tão simples assim. E eles querem saber detalhes de tudo. E também o próprio espaço, né? Entender, tem árvore na escola, né? Como é que é a parte de esporte, como é que é a parte tecnológica, enfim. Acho que eles querem saber de tudo, na verdade. Né? Roseli, mas dentro desse contexto geral, eles querem saber de tudo. Mas muitas coisas, na prática, eles não vão entender a execução, né? A gente fala de um projeto pedagógico, então, em linhas gerais, eu gosto mais desse viés, eu gosto mais daquele, mas, nesse momento, o que você diria para os pais, né, que estão ali muito preocupados com a questão pedagógica? A árvore talvez faça muita diferença, o pátio faça diferença, o espaço para esporte, para lazer, né? Exatamente. Eu acho, assim, às vezes, uma perda de tempo dos pais e da escola ficar assim, detalhando o projeto pedagógico, né? Porque nós, na escola, somos profissionais e os pais são leigos em educação, mesmo quando eles são professores em outras escolas, mas não são naquela, né? E no cotidiano, a teoria é aplicada de uma maneira diferente por cada instituição escolar. Então, eu posso pegar a mesma metodologia e cada unidade escolar personalizar a aplicação dessa metodologia. Sabe o que eu acho mais importante? Um dia como este aqui, que os pais vêm para a escola, conhecem, conversem com os profissionais que estão na escola para sentir confiança. Eu acho que isso é fundamental. Os pais precisam sentir confiança na escola em que vão colocar os filhos. E o mais importante não é a metodologia, é que os filhos aprendam. Olha, já está chegando mensagem. Vou convidar aqui os nossos ouvintes, 11 999 592 100. Daqui a pouquinho eu já vou trazer essa interação no finzinho do nosso bloco e pode participar à vontade. Mas eu quero falar sobre essa relação de confiança, sobre o conhecimento da estrutura física, né, que hoje a gente fala aqui, mas é uma relação em construção. E é fundamental quando a gente está aqui num ambiente como esse, ouvir outros pais para saber da experiência, ouvir os professores. Como é que é a sua percepção disso? Muitos realmente fazem esse contato mais próximo? Sem dúvida. A escola ela tem que estar aberta, né? É lógico que a gente tem que controlar essa abertura, mas a escola tem que estar aberta, né? Um evento como que a gente tem hoje é um evento que serve também para experimentar, né? Quando a gente vai sei lá, comprar um carro, a gente faz um test drive. Então, acho importante a gente experimentar a escola e possibilitar, através de oficinas, através desse contato com a equipe, como a Roseli coloca, acho que é importante isso, né? Agora, a escola, ela tem que sempre construir diálogo, né? E tem que ser sempre muito sincera, tem que estar aberta a ouvir o que as famílias pensam. E ouvir não é falar, né? É escutar mesmo. Escutar. Porque, às vezes, quando a gente fala de diálogo, a gente sempre conversa sobre isso, né, Roseli? Diálogo é uma via de mão dupla. Um ouve, o outro fala, o outro também cala para poder ouvir. E é isso, né? É isso. E assim, e quero aqui acrescentar assim, que eu estou super alinhado com o que a Roseli coloca, né? Dessa questão das famílias serem leigas, né? E os profissionais de educação saberem o que estão fazendo. E educar é diálogo, é conversa, é escuta, é fala, né? É experiência, é convivência, né? Eu acho isso muito importante numa escola. Eu acho importante também a escola entender que a escola também aprende, né? Os professores também aprendem, né? A direção, a coordenação pedagógica, a gente também tem que estar aberto a aprender, né? O mundo muda, as pessoas mudam, as gerações mudam, né?
eu acho importante isso. Nossa, a escola que não aprende não ensina, né? Exatamente. E eu quero falar sobre esse aprendizado, porque a gente conversou aqui fora do ar, e quando a gente fala de abrir a comunidade para esse diálogo, a comunidade escolar, né? E aí são pais, são professores, são esses estudantes, é importante a gente trazer também, na hora da escolha da escola, projetos fundamentais e as linhas de condução de alguns projetos. Então, a gente fala hoje de uma preocupação, você citou o celular, né, dentro da sala de aula, é uma questão, inclusive, a Assembleia Legislativa de São Paulo tratando da proibição ou não das escolas de São Paulo, o governo federal também, né, criando uma diretriz sobre o uso ou não dos celulares. Por exemplo, projetos de educação antirracista, projetos de combate ao bullying, também são pontos fundamentais. Eu queria ouvir os dois, vou começar com você, Roseli. Nossa, são fundamentais. Quando a gente pensa, né, que a escola é uma instituição que cada vez fica mais carregada de funções, principalmente funções sociais, né? Basta a gente olhar o nosso entorno que a gente vê que o futuro precisa de uma sociedade melhor. A escola é o local onde a gente faz a plantação dessa sociedade melhor, né? Portanto, se toda a escola não tiver um projeto de prevenção ao bullying, de ensino ao respeito às diferenças, da convivência com as diferenças, convivência respeitosa, justa, né? Democrática principalmente, antirracista, com tolerância a todo tipo de religião existente no mundo e principalmente no nosso país, é preciso, né, que as crianças, os mais novos, que tem também adolescente, que eles saiam daqui sabendo assim como a vida é e sabendo ser um ser atuante nessa sociedade. Vinícius. Eu acho que essa questão do respeito à diversidade, da questão do combate ao bullying, eu acho que esse é o ponto central que a gente tem que ter. A escola tem que ser um lugar de segurança, né? Além de tudo, ela tem que ser um lugar de segurança. A criança que vem para a escola, ela tem que se sentir bem aqui. Ela vai passar um tempo muito grande aqui dentro da escola. No primeiro indício de qualquer tipo de violência, qualquer tipo de desrespeito à diversidade, racismo, homofobia, machismos, desrespeito a questões ideológicas, a questões religiosas, na minha visão, acho que a escola tem que parar e focar nisso. Né? A gente tem que resolver o problema imediatamente. O que a gente fala pode trazer sequelas positivas ou negativas. Né? A gente tem que sempre prestar atenção, né, no aluno, o que ele vai ouvir. A gente não dá aula para a gente dá aula para o aluno. Né? A gente não dá aula para a família do aluno, a gente dá aula para o aluno. Né? Ele é o foco, só existe um barco aqui e está todo mundo nesse mesmo barco. O respeito à diversidade. A nossa sociedade ela é diversa. Né? E a nossa sociedade tem uma história. A gente não pode tapar o sol com a peneira dessa história. A gente precisa resolver um monte de coisas que essa história trouxe para a gente. Né? Um monte de coisa que está estruturada e que a gente precisa resolver. É na escola que a gente vai resolver. Com respeito, com amor, né? Com altruísmo, com empatia. Eu acho que são valores inegociáveis para uma escola. Eu falei que os ouvintes participariam, e vou reforçar aqui o nosso WhatsApp, 11 999 592 100. Teve até ouvinte participando na nossa live, vendo a biblioteca, falando, gente, mas que saudade, né, de frequentar a biblioteca, de ter ali a minha fichinha, já trazer livro. Tem ouvinte participando aqui, muito bacana, eu também falei sobre isso assim que pisei por aqui. Vamos para o Rio de Janeiro, o Hélio Maurício mandou uma mensagem de áudio. Vamos lá, bom dia para você, Hélio. Bom dia. Só uma contribuição aí para o programa de vocês. Eu tenho mais de 60 anos e criei 3 filhos. Eu e as mães dos meus filhos sempre tivemos a seguinte regra. Quando nós chegávamos numa creche e querendo visitar a creche, se ela criasse qualquer obstáculo ou só aceitasse a visita com dia e hora marcados, nós retirávamos aquela creche da nossa lista. Porque normalmente essas creches que marcam dia e hora, porque elas preparam tudo para que você veja tudo bonitinho e não como é o dia a dia. A mesma coisa ocorre com escolas de ensino fundamental. Tá? A escola tem que autorizar você a transitar pela escola enquanto ela está funcionando e não após o expediente escolar. Tá? Fica aqui a dica, sempre deu certo para os nossos filhos. E espero ajudar.
Hélio, obrigada, tá? A gente vai repercutir exatamente isso agora, é importante a gente falar. Tem o dia da oficina, como a gente falou, né? Um dia aberto especialmente, que aí tem atividade, tem interação, mas a escola aberta sempre, aliás, escolas de portas abertas é sempre um lema fundamental, Roseli. Ah, sem dúvida, adorei a dica dele, né? Eu espero que muitos dos nossos ouvintes possam aproveitar, porque é isso mesmo, né? Eu gosto muito de ver o horário de entrada, de saída e o recreio de uma escola, porque aí a gente entende se é uma escola que coloca os seus alunos no processo civilizatório, né? Porque há escolas que no recreio você não é capaz de ficar em pé, você é derrubado, né? Então é importante isso, e principalmente conversar com os professores, né? Você gosta de ser professor desta escola? Você é respeitado? Você pode ter opinião? Eu acho isso fundamental. O Vinícius está aqui sacudindo a cabeça, afirmando positivamente, e você concorda absolutamente, plenamente, então? Plenamente, a escola tem que estar aberta. A relação entre família e escola tem que ser uma relação de extrema sinceridade, né? E essa sinceridade significa também a gente mostrar aquilo que não está muito legal, né? Mostrar aquilo que ainda precisa melhorar. Uma escola que se apresenta como perfeita, eu acho que a gente tem que desconfiar. Uhum. Né? Acho que a gente sempre tem que construir, né, Roseli? E assim, essas incertas, vou chamar de incertas assim, mas acho que é importante ter, né, a conversa. E eu achei fantástico aqui, a hora que eu mais concordei, eu achei fantástico quando a Roseli fala assim, perguntar para o professor, você gosta de trabalhar nessa escola? Eu sou professor também, né? E eu gosto que as pessoas perguntem como que você está se sentindo, né? As pessoas que estão diretamente, como que você está se sentindo nessa escola? Você gosta de dar aulas aqui? Você gosta de dar aulas, ponto? Né? Você gosta de trabalhar com educação, né? Como que são as coisas? Eu acho fundamental esse diálogo, essa sinceridade, ela também tem que ser um valor inegociável dentro das nossas escolas. Daqui a pouquinho a gente está de volta e vamos para algumas questões práticas. Ensino bilíngue, trilíngue, inovação e tecnologia, atividades extracurriculares, habilidades socioemocionais, a hora do recreio, porque a criançada gosta também de falar sobre isso. Já já a gente volta aqui, Renan, e eu já convido 11 999 592 100. Pode mandar mais perguntas, hein? Até já. Você está ouvindo na Band News FM, Seus Filhos. Estamos ao vivo com o programa Seus Filhos hoje para falar sobre como escolher uma escola, período de matrículas, de rematrículas, hora de decisão e muitos pais cheios de dúvidas. E eu convido você a participar conosco, tirando as suas dúvidas por aqui. 11 999 592 100, 11 999 592 100. Estamos ao vivo no Dial, mas também pelas nossas redes. Já estou de olho por aqui, acompanhando essa transmissão e acompanhando as participações dos nossos ouvintes. Mande para cá, estamos ao vivo no Liceu Pasteur Start Anglo, na Vila Clementino, em São Paulo. E não só a Roseli Sayão comigo, mas o Vinícius de Paula, que é professor e diretor pedagógico do Liceu Pasteur Start Anglo. Estamos aqui batendo aquele papo para exatamente ajudar a esclarecer essas questões. Pessoal, vou começar com pergunta, porque temos aqui na nossa live o perfil Novos Passos falando o seguinte. Eu queria saber um pouco mais sobre esse período do contraturno escolar, né? Na hora de decidir, existem cursos de preparação, de especialização para esses alunos. Aí a gente fala dessas atividades extras oferecidas pela escola que muitas vezes pesam. Vinícius, começa com você. Eu acho muito importante ter esse contraturno, né, bem organizado, bem estruturado, que vai trabalhar disciplinas, atividades que vão para além daquilo que a gente já trabalhou dentro da sala de aula, né? Então, atividades como xadrez, como esportes, como teatro, música, aprofundamentos, inclusive para o aluno que quer se aprofundar mais em algum tema, treinamentos para Olimpíadas Científicas, porque no contraturno a gente consegue também se adequar mais ao perfil de cada aluno. Né? Então, se a gente tem um leque grande de opções... Sai do uniforme do dia a dia. A gente sai do uniforme do dia a dia e a gente amplia ainda mais o nosso projeto. Né? Eu acho muito interessante. E também tem um outro ponto, né? O ponto da organização das famílias. Né? Então, às vezes, é importante para as famílias que a criança, que o adolescente fique um pouco mais na escola. Né? E ter uma atividade extra na escola contempla melhor essa demanda. Né, Roseli? Assim. Eu sempre tenho receio de a gente exagerar com as crianças, né? E nós temos muitas crianças que chegam a ficar, e eu acompanhei isso, 10, 12 horas na escola, por conta da necessidade da família e
por conta também de, às vezes, até uma facilidade. Já está lá, almoça lá, janta lá, toma banho lá e chega em casa pronto para dormir, né? Então é preciso que a gente respeite o horário de descanso no contraturno, né? E não precisa ser um descanso e ficar deitado dormindo, não se trata disso, né? Um pouco de ócio. Um pouco de ócio faz muito bem, principalmente nesse espaço. Vir aqui, visitar a biblioteca, não é costume mais visitar a biblioteca, né? Então, ele ter autonomia de protagonizar um percurso num determinado período do contraturno. Então eu vou falar do brincar, né? Porque aí a gente fala do contraturno, mas a gente fala do turno oficial dessa criança, do horário de aula. Muitas vezes, e a gente repete isso, às vezes a gente, no programa Seus Filhos, é repetitivo, porque são temas muito importantes e caros para a educação. Escola é lugar de brincar, escola é lugar de interação social. E isso, muitas vezes, é mais importante até do que sentar na sala de aula e tirar nota 10, e tirar nota 8, né, passar de ano. Porque é o espaço do primeiro contato com o outro. E a brincadeira e essa interação social ela é fundamental em todas as faixas etárias, da educação infantil até esse momento do ensino médio. Eu queria ouvir os dois sobre isso. Nossa, é fundamental. A gente se dedica muito, quando eu digo a gente, a escola de um modo geral brasileira, né? A brincadeira na educação infantil. E mesmo assim, a maior parte das brincadeiras são dirigidas por adultos, né? Aí não é mais brincadeira, é um exercício lúdico, mas não é brincadeira. Brincadeira é algo natural, espontâneo, construído pelas crianças, né? É claro que tem o professor que colabora muito para que isso possa acontecer, e a criança aprende muito brincando. Mas não é para ela fazer amarelinha, para aprender a contar de 1 a 10, não é isso. Ela aprende aquilo que a gente nem consegue imaginar, né? Então, entretanto, o ensino fundamental e o ensino médio precisam tempo para brincar também. Sem dúvida. Né? Essa parte da brincadeira, a criança vai construir, e o adolescente também, eles vão construir conexões. Né? Conexões são fundamentais. A vida em sociedade é uma vida... E até desconexão, né? Até o brigar, o enfrentar e lidar com isso. Aprende-se a lidar com problemas, aprende-se a lidar com frustrações. Então se desenvolve uma série de habilidades, né, nesse momento da brincadeira que a gente não tem realmente, nem sabe o que vai acontecer ali. E eu acrescentaria mais um ponto. A gente vive em tempos de muita conectividade, essa moçada está muito conectada. Eu acho que a brincadeira, ela tem que substituir isso, né? A brincadeira de físico, de correr, de falar, de olhar, de cheirar, de sentir, né? Coisa que uma rede social, que um celular não vai conseguir trazer, né? A escola tem que abrir esse espaço. Não é um espaço, assim, exceção, não tem que ter muito espaço, tem que ter um peso enorme para a vida da criança, porque a criança ela tem que ser feliz aqui dentro da escola, além de tudo, né? Ela tem que querer vir para a escola, porque ela vai passar um tempo enorme aqui dentro, né? A escola tem que ser um lugar agradável, e para a criança nada é mais agradável do que um lugar em que se pode brincar, né? Roseli, quando a gente fala da escolha de uma escola, há uma preocupação muito grande com a questão tecnológica, né? A gente fala, mas a criança está muito conectada, estamos discutindo a questão da proibição, restrição dos celulares, mas a tecnologia, como tudo, tem seu lado bom, tem seu lado ruim. E uma tecnologia mediada como ferramenta de aprendizado também é importante. Pode ser, depende muito da etapa, né, escolar que o aluno frequenta. A gente tem muitos estudos que mostram para nós que o melhor aproveitamento do uso direto da tecnologia é no ensino universitário. O ensino médio pode começar a se preparar para isso, né? Antes, a gente deve usar a tecnologia mais para favorecer a facilidade do professor oferecer uma aula excelente, né? Ensino fundamental, principalmente, né? Os professores têm disponível muita coisa boa de tecnologia que vai facilitar a gerir o horário dele, a fazer avaliações escritas, a planejar uma aula diferente. Nossa, isso é maravilhoso. Agora, a gente não precisa de aparelho tecnológico para usar a tecnologia. A gente pode usar o raciocínio tecnológico, né?
Agora eu vou trazer aqui a participação da ouvinte Érica, que está acompanhando a gente direto de Salvador, terra linda demais. E a Érica falou o seguinte: pessoal, eu acho importante que as escolas tenham também programas relacionados ao esporte. Hoje as crianças ficam muito presas em casa e muitas vezes por uma questão até de segurança física, a escola é o lugar que você tem essa possibilidade da prática esportiva. E aí eu vou avançar um pouco sobre esse projeto de cuidar também, de oferecer essas atividades no que diz respeito ao esporte. A gente vai falar daqui a pouco bastante sobre bilinguismo, trilinguismo, mas é fundamental pensar na escola como um todo, né, Roseli? A gente fala de educação física, tem um monte de criança, não, mas não gosto de educação física, mas eu não sei fazer atividade. Brincar é uma atividade, também faz parte do esporte. E aí eu queria te ouvir, Vinícius, como é que vocês pensam também essa parte dentro do turno mesmo escolar? Tanto a educação física, né, quanto o esporte, né, são coisas que andam de mãos dadas, mas que a gente também tem que saber diferenciar um pouco. A gente tem aqui uma oportunidade gigantesca para trabalhar uma série de questões importantes. Então, numa aula de educação física, numa aula de esporte, no evento de esporte, você consegue desenvolver, além da parte da saúde corporal, que ela é fundamental, e isso vai trazer a reboque a saúde mental. A parte do esporte ajuda a gente, por exemplo, a entender como que a gente resolve problemas em grupo, como que a gente trabalha a questão da colaboração, a questão da liderança, a questão de saber lidar com frustração, saber ganhar, saber perder. Então o esporte é uma ferramenta pedagógica, a educação física é uma ferramenta pedagógica importantíssima. Né? A gente tem que dar cada vez mais espaço para isso. Né? E cada vez mais a gente está tendo essa realidade, essa noção do quão importante é trabalhar esses pontos. Né? Roseli, eu quero trazer aqui a participação da Fernanda de São Paulo, a Maria Fernanda. Ela fala que é professora da educação infantil. E ela, olha, eu só quero dar minha participação sobre o brincar. Brincar livre é o fundamental para eles, né? Sem mediação. E é isso que a gente estava falando agora há pouco, né? Dessa importância do brincar. Estamos falando agora do esporte, que muitas vezes envolve uma brincadeira, o lúdico. E eu queria falar sobre o peso das questões relacionadas aos valores da escola e aos valores da família. Muitas vezes, quando as pessoas vão buscar uma escola, essas pessoas elas querem uma escola que se aproxime, né, daqueles valores éticos ou dos valores mesmo que são fundamentais para mim. No caso, eu não quero tanto a performance, eu quero, de fato, uma escola mais humanista. O outro já, não, para minha família a performance é mais importante, pesa mais. Eu queria que você trouxesse para a gente sua percepção sobre isso. Primeiro eu quero colocar uma diferença que uma vez eu aprendi isso, nunca mais esqueci, assim, é um conceito que eu prezo, né? A família educa e forma a pessoa. A escola educa e forma o cidadão. E são posições diferentes, né? Uma escola não consegue formar um aluno honesto, mas consegue e deve formar um aluno justo, né? Então, assim, os valores e as virtudes pessoais devem ser diferentes daquelas que são sociais. E é isso, né, que todos nós devemos buscar. Agora você tocou num ponto que é muito caro para mim. Humanizar o ensino, né? Nós vivemos em conexões muito digitais, tecnológicas, e as conexões humanas estão desaparecendo. A gente não sabe mais conversar, a gente não sabe conflitar, a gente não sabe negociar, né? E é importante que a gente aprenda isso novamente. Pensando em adolescente que passou a pandemia, né, saindo da infância, entrando na adolescência, será que nós ainda nos preocupamos com isso ou será que a gente esqueceu? Já passou, já foi. Eles precisam aprender tudo isso. Então é importante valorizar qualquer metodologia que seja numa aplicação humanizada. Eu quero agradecer ao Vinícius de Paula, professor e diretor pedagógico do Liceu Pasteur Start Anglo, pelos últimos minutos, pela colaboração. Daqui a pouquinho tem mais convidado, mas eu só vou contar quem é depois do nosso intervalo. Obrigada, tá, Vinícius? Eu que agradeço a vocês, foi um prazer enorme, né, conviver aqui com grandes nomes da educação. Foi um prazer, Roseli, de verdade. É uma referência para mim, acho que para muitas pessoas, né? E é isso, conta com a gente. Muito obrigado também.
Eu tenho uma baita de uma sorte, né? Conviver com a Roseli todo dia Thaís, tem, você não tem tem? uma baita de uma sorte, sem dúvida. Olha, a gente volta já para falar mais sobre como escolher uma escola. Quero te convidar, você que nos acompanha, 11 999 592 100 é o nosso WhatsApp. Pode também mandar sua pergunta pela live. Tem muita gente mandando participação. O Renan Suquevicius está falando aqui, olha, tem muita participação, muita gente interagindo. Obrigada. A gente daqui a pouquinho traz essa participação também dos nossos ouvintes. Até já. Você está ouvindo na Band News FM Seus Filhos. E vamos juntos por aqui, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo DAI, o programa Seus Filhos ao vivo, falando sobre como escolher uma escola. E estamos agora na biblioteca, né? Desde o comecinho do nosso programa, do Liceu Pasteur Start Anglo, levando para você um pouco dessa discussão. Quais são aqueles pontos fundamentais, o que considerar na hora de escolher uma escola. Roseli Saião está aqui comigo, lógico, sempre. E agora, nosso convidado é o André Barros, especialista e head pedagógico da Start Anglo Bilingual School. André, obrigada por participar conosco. Um prazer estar aqui, uma honra estar aqui ao lado de Roseli, de você não também. Sim. Olha, André, eu tenho muita participação de ouvinte, a gente está acompanhando aqui várias interações e vamos lá. A Flávia, ela fala assim, gente, eu estou gostando muito do programa, eu quero ver também um acompanhamento nas escolas públicas. Vamos fazer, então. Já deu a dica, está anotada. A gente vai falar sobre como escolher uma escola, no caso da rede pública também, mas alguns desses critérios já podem ser considerados. Muitos dos assuntos que a gente citou aqui, você já pode também transferir para a rede pública, porque os ensinamentos são de uma maneira geral. Quero trazer aqui ainda, para a gente começar a nossa conversa, a Giovana, de Curitiba. Ela fala o seguinte, sou mãe, minha filha tem 14 anos, e eu sinto algumas dificuldades de solução no que diz respeito à segurança. Ela não explicita se é só a segurança física do prédio de uma escola, que, lógico, qualquer pai tem uma preocupação quanto a isso, mas, lógico, a segurança no que diz respeito, e a gente já falou sobre alguns temas, segurança no combate ao racismo, segurança na garantia da diversidade, na questão do bullying. Roseli, começo te ouvindo. Ainda esta semana eu estava lendo um artigo interessantíssimo que fala a respeito da saúde mental nas escolas, né? E um dos entraves, um dos obstáculos para a saúde mental na escola, alunos, professores, todos, né, que trabalham na escola, é esse aprisionamento da escola em relação à sua comunidade. A gente tem muitos exemplos, né, de escolas públicas, inclusive, que estão localizadas em locais considerados perigosos, mas o tipo de relacionamento que a escola estabeleceu com a comunidade faz com que a própria comunidade defenda a escola, defenda os alunos. Nós temos exemplos aqui em São Paulo de escolas que abrem as suas portas na hora do recreio, para os alunos do ensino médio, principalmente, saírem, não ficarem só enclausurados na escola. Então é preciso que a gente pense na segurança da saúde mental também, não apenas da segurança física, né? André, queria te ouvir também sobre isso. Quando a gente pensa no desenvolvimento desse aluno, a gente tem que pensar em 360, né? Não somente conteúdo ou disciplinas, mas também na saúde mental e física desse aluno. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, não existe saúde mental sem saúde física. Então a gente tem que trabalhar isso muito com os alunos. Eu acho que, principalmente à medida que eles vão crescendo em diferentes segmentos, a gente tem que sempre estar aberto, toda a comunidade de professores, os próprios alunos, a ter rodas de conversa, a saber como ele está se sentindo, os pais terem essa participação também. Então, a escola, ela agrega a comunidade como um todo. Então, não é só deixar o filho na escola e está tudo resolvido. A segurança mental, física, ela envolve, é um processo que envolve muitas pessoas e que deve envolver essas pessoas dentro desse sistema da escola. Deixa eu só falar uma coisinha da saúde, né? A saúde é uma coisa só. Sim. A gente divide em saúde física e saúde mental, e eu ainda acrescento a saúde social. Sim. Ou seja, né, é preciso equilíbrio entre as três áreas, senão não há saúde. Concordo plenamente. Roseli, a gente tem a participação aqui do Delmi Carvalho, ele que é professor universitário, falou, olha, que lucidez no olhar e muitos ensinamentos, e eu achei fundamental quando vocês falaram que não importa
o método de ensino, mas sim o aluno, né? O aluno aprendendo, quem recebe do outro lado. São vários os aspectos, vários os vieses, né, enviados pelos nossos ouvintes, mas tem um que eu acho fundamental e por isso eu vou destacar aqui, que é uma mensagem que fala sobre a questão da inclusão de uma maneira geral, e inclusão principalmente de crianças com deficiência nas escolas. A Daniela de São Paulo, ela fala, né, que tem filhos com 4 e 5 anos que são autistas, e aí a gente pode ampliar para todos os tipos. André, qual o cuidado que uma escola precisa ter para garantir uma inclusão na prática? Porque quando a gente fala de inclusão, não adianta colocar na estrutura da escola simplesmente a criança, né? Eu sempre falo, eu já lidei com mais de 400 escolas no Brasil inteiro, e uma coisa que eu falo assim, não existe uma receita de bolo. Você tem que entender a situação daquele aluno e pesquisar qual é o melhor movimento que você tem que fazer ali para que aquelas crianças, que ela seja realmente, que a inclusão aconteça naquele contexto. E isso envolve os pais, os coordenadores, a direção, os professores e os próprios colegas. E você vê, quando uma inclusão ela é bem feita numa escola, isso não é uma questão. As crianças sabem conviver com a inclusão muito de boa. A gente às vezes fica muito preocupado com como é que as crianças vão reagir, e eles conseguem, isso vira uma coisa muito natural para eles, e é uma coisa bonita de se ver. Eu estava aqui lembrando de um filme, que eu sou apaixonada por esse filme, que fala disso, né? É um filme chinês, é uma narrativa muito diferente da que a gente está acostumada, e o título do filme é Nenhum a Menos. É isso que precisa ser a escola, né? Todos os alunos, cada um dos alunos precisa ser incluído, porque mesmo aqueles alunos considerados alunos medianos, médios, né, eles têm especificidades, né? Este aprende de um jeito, aquele aprende melhor daquele outro jeito. Então, a escola vai conseguir ser uma boa escola quando ela conseguir atender toda essa gama, né, de alunos diferentes que a gente tem. Agora eu vou trazer a participação da Lúcia, da Vila Ema, que ela manda uma mensagem dizendo assim: eu troquei meus filhos de escola porque eu discordava do projeto pedagógico. E aí, para eles foi um baita de um sofrimento perder os laços com os amigos já construídos. E é um ponto, né? A criança, muitas vezes, fica, mas eu vou perder meus amigos. Mas eu não vou conseguir nunca mais falar com eles. Parece que é uma ruptura gigantesca. Nesse caso, Roseli, eu vou começar com você. Qual a orientação para esses pais para ajudarem nessa transição com segurança? Eu fico um pouco apreensiva, eu não concordo com a metodologia da escola, né? A metodologia é uma coisa muito ampla, então deve ter algum detalhe disso que afetou essa família, ou essa mãe principalmente, que ela poderia ter ido dialogar na escola. Não sei se ela foi, não sei se a escola ouviu, porque há escola que não ouve mesmo, né? Mas é importante que, ao a gente fazer uma transferência de filhos, a gente ouça o filho. Né? E ouvir, gente, não significa necessariamente atender, mas considerar. Isso é muito importante. Se o filho se sente bem na escola, tem relações sociais com os colegas saudáveis, olha, mais da metade do caminho tá pronto, né? Por que a gente vai cortar esse caminho? É melhor pensar com tranquilidade. Por falar em pensar com tranquilidade, um aspecto que é muito considerado na hora de escolher uma escola, os pais já passaram por vários pontos, a gente citou muitos aqui. Agora tem a questão hoje, que é praticamente, né, muito citada, do bilinguismo, alguns casos trilinguismo. Os pais querem que o filho já consiga sair dali com o mínimo, né, de aprendizado de um outro idioma. André, como é que isso é pensado para garantir um aprendizado efetivo, mas que a língua, né, materna não seja prejudicada e para que seja um processo de complementação e não, né, mais uma dificuldade para esse aluno? Quando a gente fala de ensino de línguas, você está aprendendo muito mais do que uma sistematização de uma linguagem. É uma língua para comunicação, é uma língua que você aprende cultura, você aprende muitas coisas que vão além só de um tempo verbal, você aprende a se comunicar. Hoje a gente pensa muito a língua inglesa, principalmente, como uma língua de comunicação e uma língua acadêmica, enquanto também temos a língua francesa, que é melhor você falar francês na Europa do que inglês, você se comunica melhor. Então são duas línguas principais de comunicação e de conteúdo e de produção de produção acadêmica também.
Então, isso nunca atrapalha a primeira língua, porque a primeira língua ela é materna, ela vem muito do sentimento. Então, a criança ela começa o processo de alfabetização muito pensando naquela língua que a mãe sempre falou com ela. Então, é muito bonito você ver esse processo. Materno mesmo, né? É, materno mesmo. E aí, quando você introduz uma segunda língua, uma terceira língua, a criança consegue, ela começa a decodificar diferentes linguagens, assim, e ela consegue se adaptar. Então, a gente faz uma alfabetização sequencial. Então, ele começa primeiro com a língua materna e depois ele vai sistematizando a segunda língua e sistematizando a terceira. Gente, o que é bom passa rápido, né? E são tantos os pontos quando a gente fala de como escolher uma escola, sobre educação, sobre discutir essa educação, e aí não do ponto de vista só dos profissionais da educação, mas também como pai, como mãe, e aí eu me coloco nessa posição. São muitas as dúvidas, por isso esse programa especial ao vivo. E eu já convido os ouvintes que quiserem participar, mandar as suas perguntas para o nosso programa. Você já sabe, pode nos acionar nas redes sociais, @RoseliSaião, Roseli com Y, Saião também, ou @ThaísBDias, Thaís com H, reforçando também o nosso e-mail, mais fácil, seusfilhos, @bandnewsfm.com.br, agradecendo demais a sua participação aqui conosco ao longo dessa última hora e te convidando, ficou com dúvida? Manda pra gente a sua participação. Quero agradecer por aqui o André Barros, especialista e head pedagógico da Start Anglo Bilingual School, né? Tem que falar direitinho. Obrigada, tá, André? Obrigado, Thaís. Um prazer estar aqui. Obrigado, Roseli. E o meu beijo carinhoso para minha companheira de todos os dias aqui na Band News FM, nas nossas colunas diárias e também no nosso programa em versão ampliada. Beijo para você, Roseli. Beijo de pertinho. Ah, beijo de pertinho. Puxa aqui o microfone, Roseli. E ao vivo, vou repetir, um beijo de pertinho na minha companheira, Thaís, e ao vivo, muito carinho para os nossos ouvintes. Continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Tchau, pessoal. Você ouviu Seus Filhos na Band News FM. Liceu Pasteur, Start Anglo Trilingual School. Ensino de excelência para um mundo sem barreiras.